Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações nesse dia de hoje. E essa palavra, ela é uma palavra breve, é uma palavra sucinta, é uma palavra de tudo aqui que eu já falei aqui no canal, irmãs. E antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, a palavra que eu quero meditar aqui é uma palavra muito especial, irmãs. Me faltam adjetivos e singularidades para falar o que eu vou dizer aqui, porque essa palavra, irmãs, é uma palavra muito forte. Ela é uma palavra muito forte. É uma palavra onde exige um alto padrão de espiritualidade. Se eu pudesse resumir, irmãs, a palavra de Deus, se eu pudesse resumir uma das maiores dificuldades da caminhada cristã e da maturidade cristã, que exige muito de cada um de nós e cada uma de nós, está resumido aqui nesse Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, se encontram nesses capítulos. Eu quero ler aqui Mateus capítulo 5, verso 11, que vai dizer: Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. E ele começa a falar. E ontem, irmãs, eu ouvi uma palavra no capítulo 5, no verso 21, falando sobre o homicídio. E esse capítulo 5, irmãs, e o capítulo 6, irmãs, é extremamente difícil de ser cumprido. Exige de cada um de nós um alto padrão, irmãs, um nível de espiritualidade, de elevação espiritual tão grande, que se você não for uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo de Deus, se você não for uma pessoa direcionada e capacitada pelo Espírito Santo, nós não conseguimos. Na carne não conseguimos. Não conseguimos. Normalmente, quando inimigos, quando pessoas que não gostam, e aqui ele fala sobre adultério, ele fala sobre o juramento, ele fala da vingança, dar a outra face. Mas, olha aqui,
Amar o próximo, odiarás o inimigo. Eu, porém, vos digo. Olha aqui, mas o 5:44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Irmãs, isso é difícil. Isso é difícil. Para que torneis filhos do vosso Pai Celeste, para que Ele faça nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Que nível é esse, irmãs? Porque a nossa humanidade terrena caída, ela tem sede de vingança. Ela quer, como foi dito aqui, ó. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E como, irmãs? Amar os inimigos, a pessoa que te quer mal. Irmãs, eu disse que essa palavra é uma palavra diferente de tudo que eu já falei aqui no canal. E sem o Espírito Santo, irmãs, nós não conseguiremos não. Porque a nossa humanidade terrena caída, nós queremos o que? Vingança. Queremos que o outro passe por aquilo que estamos passando, aquela dor, aquele algo naquele momento. E às vezes até pior, irmãs. A nossa humanidade terrena caída. Mas não é isso que a palavra fala, irmãs. E se você, que eu me incluo também, não sermos pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da graça, cheias da presença, nós não conseguiremos. É difícil, irmãs. Eu me lembro uma vez de um testemunho de uma senhorinha, lá na antiga igreja, né, antes de pertencer, né, essa igreja que eu congrego hoje, que eu já estou há 10 anos. Eu me lembro uma senhorinha, essa senhorinha, era senhorinha mesmo, irmãs, e a gente sempre conversava. E a senhorinha, e ela, uma vez, a gente estava conversando sobre isso aqui, ela falou, irmã Raquel, a coisa mais difícil que eu enfrentei na minha vida, ela falando, que se enquadra aqui, irmãs. E sem dúvida, irmãs, é a coisa mais difícil, é doído, porque isso dói, chega a doer na nossa carne. Ela falou assim, uma das coisas mais difíceis, irmã Raquel, a luta mais difícil que eu enfrentei na minha vida, durante todos esses meus anos que eu passei, que eu tenho passado na presença, ela falando, essa senhorinha dizendo, né? E eu fiquei olhando assim para ela, fiquei olhando. Aí eu falei, o que, irmã? Ela falou assim, imagina, ela tem filhos já adultos, já netos, né? Ela falou, irmã Raquel, a coisa mais difícil que eu encontrei na minha caminhada cristã, toda a minha vida, foi quando uma mulher que maltratava muito meu filho. Eu não lembro, irmãs, acho que era sogra do filho. Era sogra. Eu sei que aquela mulher, ela tinha feito muito mal ao filho dela, muito mal mesmo. Agora eu não lembro assim com exatidão os detalhes, porque isso tem muitos anos, irmãs. Isso foi lá na igreja que eu congregava na época, a Igreja Batista do Calvário. E ela me contou essa história, eu gravei, porque eu fiquei assim olhando para ela.
E ali, irmãs, ela falando assim, olha, para mim o algo mais difícil, irmã, que é o que eu passei na minha vida, a prova mais difícil foi essa mulher que maltratava o meu filho. Parece que essa mulher fez muito mal o filho dela, irmãs. Agora eu não me lembro. Foi quando essa mulher fazendo todo mal para ele, ela com muita raiva. Imagina, né? Mãe, pai. Enfim, né, irmãs? Quem é mãe e pai sabe. Foi. Deus pediu a ela, através dessa palavra, a constrangeu para que ela pedisse perdão a essa senhora. Pedisse perdão. E aí ela falou que aquilo foi muito marcante, foi muito doído. Ela falou, não foi fácil não, irmã, mas eu tive que beber aquele cálice para eu ter paz no meu coração. Ela falando, irmãs, para ter paz no coração. Eu como serva do Senhor, já com uma idade, ela falando, irmãs. E ela falando que foi muito difícil para ela, irmãs. E até essa senhora que tinha feito muito mal ao filho dela ainda pedir perdão, porque ela estava assim aprisionada. Ela estava se sentindo muito mal e Deus cobrou, pediu a ela. É o que se enquadra aqui nessa palavra. E não é fácil, irmãs, não é fácil, porque a nossa natureza humana terrena quer vingança, quer coisas da carne, irmãs. Né? Aquelas orações, se nós não tivermos cuidado, aquelas orações vingativas, irmãs, a nossa oração deve ser, Senhor, coloca a mão no meu coração. A nossa oração deve ser isso, Senhor, coloca aqui a mão no meu coração. E é difícil, irmãs. Por isso que Jesus ele fala que a estreita é a porta e apertado o caminho, porque quando nós começamos a entrar nessa dimensão, o processo ele é trabalhado primeiro em nós, na nossa humanidade. E ali o teu orgulho, o teu ego, a tua soberba, a tua sede de vingança, a tua sede de pagar na mesma moeda, aquilo vai sendo abafado pela cruz e pelo sangue de Jesus e pelo temor de Deus e a santidade. E o inimigo, ele sai envergonhado. Quando você bebe, você faz por amor a Deus e que aquilo que é certo, que Deus está mandando e direcionando na palavra e no que Deus te direcionou. E nesse momento, irmãs, de extrema humilhação, porque parece uma humilhação. Aos olhos humanos é uma humilhação. Mas no mundo espiritual, o nome de Cristo está sendo exaltado. O nome de Cristo, irmãs, não é exaltado quando eu pulo, rodopio, falo línguas estranhas. Também. Esses movimentos neopentecostais, né, onde nós damos vazões e gostamos dos mistérios, também, irmãs. Mas mais ainda são nessas horas. E eu disse que essa palavra é uma palavra muito difícil. Eu acho que ninguém vai assistir esse vídeo, irmãs. Eu acho que ninguém vai assistir, não. Eu acho que ninguém vai assistir. Eu acho, irmãs, que esse vídeo aqui deve ser um dos vídeos. Mas eu fui, assim, muito constrangida. Ontem, domingo, no período da tarde, por um algo, né? E quando chegou a noite, no culto à noite, a pastora sem saber de nada, né? Aliás, ninguém, né, sabe.
E ela pregou nessa palavra. É Deus assim, reafirmando. Então, irmãs, eu fui constrangido uma situação à tarde e chega à noite essa palavra, onde a profetisa do Senhor, né, a pastora pregou, mas ela pregou em outro texto. Mas eu quero aqui generalizar, porque esse capítulo 5, irmãs, extremamente difícil, irmãs, extremamente difícil. E ele é muito profundo. Jesus, ele sai do deserto e ele já começa a pregar. Ó, e vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentaram, aproximaram-se os discípulos. Então ali existem duas classes de pessoas, a multidão e os discípulos. E ele prega ali essa palavra, irmãs. E a palavra não mudou. E a multidão age de uma forma. Agora, a classe dos discípulos, irmãs, a renúncia é muito grande, é estreito. E pasmem todas vocês, quando parece que você está perdendo nesse mundo material, em assuntos dessa natureza, como eu citei aqui essa experiência dessa irmã, que me impactou na época, porque isso dói muito na carne, nossa, na humanidade. Irmãs, eu vou falar, é um nível muito grande, que o nível de renúncia não é para a multidão, é para os discípulos. Então, assim, irmãs, o que eu queria meditar com vocês é isso hoje, né? É totalmente contraditório no reino de Deus. Ele começa: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você está chorando? Bem-aventurados os mansos, irmãs, ó, como é difícil a mansidão. Você governar a própria carne, o Espírito Santo controlar você. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Irmãs, santidade é pureza de mente e de coração, irmãs. Santidade vai muito além do que pintar. Enfim, irmãs. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí ele, irmãs, é rico. Esse capítulo 5, esse capítulo 6, esse capítulo 7, é rico. Medita depois nesses capítulos. Ele vai passar ali 3 capítulos, né? Vai passar ali, irmãs, 3 capítulos falando ali. Chega no 8º, ele desce. Alguns estudiosos e comentaristas bíblicos vão dizer que esse sermão durou uns 3 dias, durou dias. Então guarde essa palavra na tábua do teu coração, porque se não for assim, irmãs, estamos perdendo tempo aqui. Perdendo tempo indo para a igreja, carregando Bíblia, andar debaixo do braço, aí sente uma coisa gostosa na hora do culto, aí vai embora. Durante a semana é tudo a mesma coisa. Não, irmãs. Deus nos chama a uma mudança reta, genuína, a uma reflexão, porque é muito grande a responsabilidade. Que, irmãs, se partirmos desse mundo, vamos para o inferno. Se isso não for corrigido na nossa vida, irmãs, o inferno perde tempo, perde tempo na vida. Perde tempo, irmãs, perde tempo. Então que o Senhor nos ajude, tá bom? Que o Senhor nos ajude. Amém? Que o Senhor nos ajude. E eu creio que queremos ir para o céu. Bem? Deus abençoe. Paz.